as semanas finais da série Davi. Acredito que faltam, acho que só 2 ou 3, no máximo, semanas, para a gente concluir essa série. E a gente está estudando a vida desse homem de Deus, não só para saber sobre os fatos que envolvem a vida de Davi, mas, acima de tudo, para aprender sobre o Deus de Davi. Porque, na verdade, esse é o propósito. Esse é o propósito dessa série, é o propósito dessa sequência de estudos que nós estamos tendo. E em cada fase, em cada momento, a gente tem visto, o quanto Deus tem sido honrado na vida de Davi. Infelizmente, a gente sabe que não será sempre assim. Davi terá seus momentos de queda também, de falhas, e isso será abordado já na próxima semana, mas hoje a gente vai falar assim, um momento, digamos assim, um momento que é o clímax da vida de Davi, o cumprimento da profecia por completo, quando Davi, que ali foi ungido rei, e sobre a sua vida profetizado, que ele assumiria ali o trono, ele vai viver essa oportunidade de agora ver se concretizar essa história na vida dele. A gente percebe isso no capítulo 5, nós vamos ler o capítulo 6, tá? Mas no capítulo 5, a gente já vai ver ali a concretização desse momento tão bonito na vida de Davi, quando ele assume como rei sobre todo Israel. Eu queria ler com vocês a passagem, de hoje. Depois eu vou já trabalhar essa contextualização, já trazendo aprendizados para todos nós. Então, o texto que a gente vai ler hoje, pessoal, está lá em 2 Samuel, capítulo 6, a partir do versículo 12. 2 Samuel, capítulo 6, a partir do versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi, um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E ao ver o rei Davi dançando, celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu holocaustos, sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e deu um pão, um bolo de tâmaras, um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. Depois, todo o povo partiu, cada um para a sua casa. Voltando Davi para casa, para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai, ou de qualquer outra família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor celebrarei, e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos,
mas serei honrado por esses escravos que você mencionou. E até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Vamos orar, pedir para que Deus fale com a gente, para que Deus ministre o nosso coração. Pai, obrigado, Jesus. Muito obrigado por estarmos aqui juntos. Muito obrigado pela oportunidade que a gente tem de adorar, de louvar. Oh Deus, de reunirmos como igreja. Mas, Pai, agora, de forma, oh Deus, atenta, queremos nos colocar a ouvir Tua voz. Então, Espírito Santo de Deus, eu te peço, fala com cada pessoa aqui. O Senhor conhece, oh Deus, a realidade de cada um. Tu és poderoso para falar direta e pessoalmente. Por isso, Espírito Santo de Deus, é isso que te pedimos, que na exposição da palavra, o Espírito abra-nos o entendimento e fale com cada pessoa. Em nome de Jesus, amém, amém. Então, queridos, só para contextualizar e a gente chegar no cerne daquilo que eu quero ministrar com vocês nessa manhã. Como eu disse a vocês, Davi, ele no capítulo anterior, ele viveu o cumprimento daquela esperança que ele guardava no coração, daquela palavra que ele recebeu no coração quando ainda era adolescente. Davi foi ungido rei ainda na sua adolescência, provavelmente ali na casa dos 17 anos, por aí, né? Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, por ali. Então, ele viveu muitas histórias, ele sofreu, ele padeceu. A gente viu aqui ao longo já de tantas mensagens, tantas coisas pelas quais aquele homem de Deus passou. Mas olha só, Saul morreu, Davi permanece ali em integridade diante do Senhor. Ele, quando da morte de Saul, ele é inicialmente ungido rei, mas rei apenas sob a sua tribo, a tribo de Judá. Então ele assume ali aos 30 anos de idade, perceba, ele foi ungido como adolescente. Aos 30 anos de idade, ele assume como rei apenas perante a sua tribo, Judá. As demais 11 tribos permanecem sob o reinado da descendência de Saul, com Esbozete. Até que 7 anos e meio depois, Esbozete é assassinado, e sendo ele assassinado, os reis, os líderes, aliás, das outras tribos, vão até Hebrom e ungem Davi ali como rei sobre todo o Israel. Então é aqui que efetivamente acontece o cumprimento daquela palavra que ele recebeu de Samuel quando estava na casa de Jessé, de que ele reinaria sobre o povo de Israel, sobre o povo de Deus. Perceba, olha que coisa interessante. Irmãos, às vezes a gente se angustia quando algumas das promessas de Deus não se cumprem. Davi esperou 20 anos, irmão. 20 anos. Davi tinha aqui agora cerca de 37, 38 anos de idade, quando, de fato, ele assume como rei sobre todo o Israel. Foram 12 anos e meio, mais ou menos, de expectativa, fugindo ali de Saul, até reinar sobre Judá, mais 7 anos e meio, até que, efetivamente, todo o Israel está sob a liderança de um único rei, o rei Davi. E aí, o que é que Davi faz? Davi toma uma decisão estratégica. Preste atenção nisso aqui. Ele reinava em Hebrom. Ali era a capital do reino dele, quando rei apenas de Judá. Davi decide deslocar a capital agora, não mais em Hebrom, mas sendo Saul da tribo de Benjamim, Davi decide estrategicamente estabelecer a capital do império no limite das tribos, entre Benjamim, o território de Benjamim e o território de Judá. Quando você vai olhar no mapa, você vai ver que Jerusalém está justamente na zona limítrofe das duas tribos.
É como se, de alguma maneira, Davi, naquele gesto, ele posicionasse, dizendo assim: agora eu não sou mais somente rei sobre Judá, agora eu reino também sobre todo o povo. E como uma forma de marcar isso, ele decide mudar a capital, né, agora efetivamente, como rei sobre todo Israel, para uma cidade esta que até então nem tinha sido conquistada pela tribo de Judá, nem conquistada ainda pela tribo de Benjamim. Era a época ainda sob o governo dos jebuseus. Então Davi vai, conquista Jerusalém e estabelece Jerusalém como a capital de todo o Israel. Então é aí, neste momento, que Jerusalém assume a posição de capital de todo o reino, quando ele conquista, Davi conquista Jerusalém dos jebuseus. E lá, né, estabelece ali no monte a cidade de Davi. Ele conquista a fortaleza dos jebuseus e ele ali funda a cidade de Davi. Quando você vai a Jerusalém, você consegue, né, ver ali os limítrofes, consegue, né, ver ainda vestígios das histórias, ainda consegue, há escavações recentes que conseguem ainda identificar da época dos jebuseus ali. É bem interessante. Quando você vai a Jerusalém, você consegue ver isso. Então, olha que coisa interessante. Quando Davi estabelece ali a capital do seu reino, ele também toma uma outra decisão. Se Jerusalém seria agora a capital do reino, seria lá que a arca do Senhor deveria estar. E aqui, queridos, é algo interessante. Por quê? Porque por um período de 20 anos a arca tinha sido desprezada. Quando Davi assume o reinado, ele despreza totalmente a arca. Você nem vê essa preocupação de Saul com a arca do Senhor. A arca que tinha sido, né, por causa de uma guerra, ela tinha sido usada meio que como amuleto, ela tinha sido roubada pelos filisteus, depois foi devolvida. Quando da sua devolução, ela fica em Bet-Semes, depois vai para Kiriat Jearim, uma cidade onde fica aos cuidados de um homem chamado Abinadab, que nem levita era. Essa arca permanece lá como que esquecida, desprezada, durante todo o reinado de Saul. Logo há alguns meses atrás, eu preguei uma mensagem aqui, falando sobre a presença de Deus, onde eu falava sobre a arca, o significado da arca. Mas, sucintamente, a arca, ela era uma representação da presença do Senhor. Simbolicamente, a arca apontava para a presença do Senhor, o lugar da manifestação da glória de Deus. E, talvez como uma própria evidência do quanto o coração de Saul estava distante de Deus, Saul nunca se importou com a arca. Mas quando Davi assume como rei, além de estabelecer ali a sua capital, ele decide, é aqui que a arca deve estar. E aqui, queridos, é algo tão bonito, sabe por quê? Porque ao fazer isso, o que é que Davi queria de maneira muito clara dizer? Se aqui é a capital, se é aqui que o rei deve estar, então é aqui que a arca tem que estar, porque só o Senhor, de fato, é o verdadeiro rei de Israel. Então, o anseio da presença da arca do Senhor em Jerusalém era um sinal claro para Davi de que era ali, na presença do Senhor, que ele queria conduzir o seu povo. Era ali, na presença do Senhor, que ele queria dirigir o seu povo. E ali, queridos, ele decide isso. Aquela arca ia representar que ali em Jerusalém não estava só, né, o lugar administrativo, mas o lugar onde o Rei dos Reis poderia ser adorado e engrandecido.
é interessante porque, além disso, essa decisão de Davi, ela significa algo interessante. Por quê? Porque imagina, Davi tinha vindo de um contexto de 7 anos e meio de divisão. A tribo de Saul, tribo de Benjamim, governando ali as 12 tribos, brigando, lutando contra a tribo de Judá. A gente vai ver ali aqueles conflitos que aconteciam. Então, quando Davi assume o reinado, ele assume um reinado marcado por divisão, por lutas entre irmãos. E aí, quando ele faz isso, ele quer também lembrar a todos que se ao longo da história eles foram marcados por feridas, por lutas, por dores, existia algo que lhes faria lembrar que eles eram só povo. O próprio Deus. Deus seria a lembrança para eles de que, apesar de todas as diferenças, apesar de todas as questões que já lhes dividiram, a presença do Senhor era o fator de unidade daquele povo. E sabe, queridos, eu enquanto pensava, lógico que isso que eu estou fazendo aqui, apenas uma digressão histórica, mas eu não posso perder a oportunidade de trabalhar um pouco isso aqui também. Essa é a razão, irmãos, que estamos aqui. Aqui no meio dessa centenas de pessoas, mais de 1000 pessoas. Nós temos, evidentemente, muitas diferenças. Há histórias muito diferentes aqui, queridos, minha, sua, contextos tão diferentes. Mas existe algo que nos une. Além de toda e qualquer diferença, é a presença do Senhor. Porque nós estamos aqui, queridos, por causa disso, porque existe um nome a ser engrandecido, o nome de Jesus, o único nome a ser honrado. E quando a gente lembra isso, sabe, a presença de Deus se torna um fator muito maior do que qualquer diferença. Às vezes, queridos, as pessoas não percebem isso. Às vezes as pessoas focam mais na diferença do que no fator daquilo que os une. E aquilo que nos une é muito maior, em nome de Jesus. Nós estamos unidos, em nome de Jesus. E quando Deus está presente, irmão, esse fator é tão poderoso, tão precioso, que não há mais espaço para isso. Amém? Então, Davi entendia isso. Olha que coisa fantástica. Ele diz assim, Deus também será o fator de unidade do nosso povo, para que eles possam se lembrar que, apesar de todas as dores que carregam aqui, nós somos um único povo por causa do nosso Deus. E que aqui seja estabelecido o fator, o centro de unidade do seu povo. Como sempre foi o povo quando acampava ao longo da caminhada no deserto. O tabernáculo ficava no centro. Dentro do tabernáculo, o Santo dos Santos, onde estava a Arca do Senhor. E todo o povo de Israel ficava ao redor, sendo Deus o centro do seu povo. De alguma maneira, Davi entendia isso. E ele queria recuperar isso. O contexto de que o povo se une na centralidade da presença de Deus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, de alguma maneira, Davi, ele entendia isso. Então, ele toma essa decisão. A gente tem que trazer a arca para cá. Vamos trazer a arca. Ele prepara o tabernáculo. Ele prepara ali, ele cuida da tenda. Vamos preparar a chegada da arca. E ele prepara tudo. Vamos trazer a arca. E aí ele reúne os líderes, une os líderes de 1000, de 50, de 100, une ali e diz, vamos trazer a arca. Todo mundo fica feliz, vamos trazer. E aí o que acontece? Eles fazem a primeira tentativa de trazer a arca. Eu não vou me ater a ela, tá? Mas a primeira tentativa de trazer a arca. A gente sabe que essa primeira tentativa, ela foi frustrada. Eles ali, né, Davi com toda empolgação, unidos, todo feliz, prepara todo mundo, manda fazer um carro de boi bonito, novo, que nunca tinha levado nada, né? Devia ser algo vistoso, bota a arca lá, enquanto aquele carro vai passando altaneiramente, a gente vai louvando, celebrando, e aí, irmão, aquilo que começou com festa, com alegria, termina com a morte de um homem, Uzá, filho do tal Abinadab, né?
Aquele carro, por alguma razão, ele trepida, a arca está para cair, Uzá vai lá, põe a mão, não pode, e Uzá morre. E aquilo que outrora era grande festa se termina, de fato, com uma tristeza sepulcral. Né? Há uma morte ali no arraial. Davi, né, tem medo, todos se atemorizam. A arca é deixada aos cuidados de um levita, Obed-edom. A arca fica lá. E aqui, queridos, é interessante, porque a gente vai ver claramente que Davi depois entende o que aconteceu. A arca permanece na casa de Obed-edom. Há um receio de todos. O que é que a gente vai fazer com a arca? Será que não é para levar? Enfim. E aí o que acontece? Eu preguei quando falava sobre a presença de Deus, há um tempo atrás. A presença da arca ali, na casa de Obed-edom, vai culminar na bênção de Deus sobre a vida de Obed-edom, sobre a família de Obed-edom e sobre tudo que ele tinha. E aí, Davi, ao saber, ao tomar conhecimento de que Deus estava abençoando Obed-edom, a sua família e tudo que ele tinha, ele entende, não, é lá, vamos trazer a arca, porque eu quero que essa bênção se espalhe para todo o povo, eu quero que essa bênção se espalhe para todo o reinado. E aí ele entende o que aconteceu. A gente vai ver em 1 Crônicas 15, 13, olha o que o texto diz em 1 Crônicas 15, 13. 1 Crônicas 15 é um texto paralelo que conta a mesma história que nós estamos lendo em 2 Samuel 6. Aí, em 1 Crônicas 15, 13 diz assim: pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, a ira do Senhor, o nosso Deus, causou a destruição entre nós. Aí olha essa frase: nós não o tínhamos consultado sobre como proceder. Davi reconhece o que ele errou. Foi o que ele fez. Eu me empolguei, quis trazer a arca, vamos trazer a arca. A gente decidiu, vamos trazer a arca, só faltou um detalhe. Vamos buscar o Senhor e procurar saber como é que deve ser feito. E aí foi o que ele fez. Ele fez da própria cabeça, da mesma maneira como os filisteus fizeram. Mas, na verdade, a Bíblia dizia claramente como a arca deveria ser carregada. A arca não era para ser carregada em carro de boi, agora era para ser carregada através daqueles varais que elas tinham, nos ombros de levitas, de um grupo de levitas específico, os descendentes de Coate. Então, somente esse grupo estava autorizado a levar a arca. Então, Davi ali convoca todos os levitas, estabelece aqueles que corretamente deveriam carregar, e ele diz para eles: deu errado da outra vez, porque nós não consultamos a Deus, não buscamos ao Senhor para obedecê-lo. Sabe o que é que eu aprendo aqui, queridos? Que a primeira lição que eu queria compartilhar é que não há um entusiasmo e união que compense desobediência. Não há entusiasmo e união que compense desobediência. A obra do Senhor, ela deve ser feita à maneira de Deus. Então, Davi estava movido pelos maiores interesses, os melhores interesses, mas ele não buscou a Deus para fazer da forma certa. Sabe, tudo aquilo que envolve a nossa adoração a Deus tem que ser à maneira do Senhor. Há tantas pessoas que querem servir a Deus, há tantas pessoas que têm uma compreensão de quem Deus é, assim, Deus grande, soberano, querem adorá-lo, mas às vezes não vai a palavra para entender como Deus deseja ser adorado. Porque o Deus que é digno da adoração também estabeleceu a maneira que ele deve ser adorado. Por isso, o exercício da adoração, ele não é um ato, é meramente intencional. É intencional, mas deve ser também de acordo com a palavra nos ensina. É por isso que há pessoas, por exemplo, que querem adorar a Deus, mas erram porque não vai a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que nos ensina. E é interessante porque
dentre tantas coisas, a Bíblia vai dizer que ninguém pode se aproximar de Deus a não ser por Jesus Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e ninguém vem ao Pai se a não ser por mim. Então, às vezes a gente escuta, todos os caminhos levam a Deus. Conversa. Não. Existe um caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A adoração a Deus, ela não é só feita do desejo de adorá-lo, mas da maneira que ele estabelece. E ali Deus estava ensinando a Davi sobre isso. Deus estava ensinando o seu povo. Davi entendeu. E Davi agora vai fazer exatamente como a palavra ensinava. Chama os levitas. Nós vamos carregar do jeito que é para ser. E aí, queridos, eles começam a fazer aquele deslocamento da casa de Abinadab até Jerusalém. E, irmãos, agora estamos diante do momento que nós acabamos de ler. Você consegue imaginar, né, aquela arca chegando totalmente revestida de ouro, né? Nós fizemos ali uma peça de Davi, né? Aqui por um tempo ela estava ali a réplica, né? Então, né, aquela peça reluzente entrando, o povo adorando, celebrando, porque ali não era o objeto, era a representação do próprio Deus, como Deus ali estava preparando o povo. E ali, queridos, a cena era uma cena muito especial. Era a cena de coroação. Era uma cena própria de coroação do rei. Eu ficava pensando sobre isso. Era como se fosse assim: o rei está chegando em Jerusalém. O verdadeiro rei está entrando em Jerusalém. O verdadeiro rei está vindo para ser centralizado. Sabe? Quando você vai ler o versículo 14, você vai ver que Davi estava dançando. Mas não era só Davi, não. Era ele, eram os israelitas. Havia gritos de alegria, havia danças, havia celebração. O povo estava glorificando a Deus, porque afinal de contas, o rei chegou, o rei dos reis chegou. Sabe, aquela cena devia ser uma cena maravilhosa. E é nessa cena que a gente vai ver não somente que Davi entendia que o Senhor era rei sobre Israel, mas também Davi entendia que o Senhor era rei sobre ele mesmo. Davi sabia que existia um rei dos reis. Davi sabia que existia um rei que era soberano sobre tudo. Que o Senhor era rei do reino e rei do seu coração. E naquele momento, querido, é algo muito especial. Sabe por quê que ele faz? Davi não está vestido de vestes reais. Naquele momento sublime, Davi não escolheu. Você imagina, você vai para um ato solene, você vai tomar posse num cargo público, você vai receber uma premiação, você vai ali, né, evidenciar, né, um clímax da sua empresa, enfim, né, uma grande celebração da sua vida. Você vai procurar sua melhor roupa, você vai se vestir, né, você vai ficar ali, né, meio que exteriormente evidenciando o quão aquilo ganha significado para você. E aí é interessante, porque Davi não vai de veste real. Davi não vai vestido de rei. Sabe como Davi vai? Davi vai vestido como um levita, como um sacerdote. Davi ali se despe das vestes reais e se veste de linho fino como um sacerdote. Sabe o que é que eu vejo? Que de maneira muito clara, Davi tem intenção de deixar ali evidente: aqui, eu sou comum de vocês. O verdadeiro rei é esse que está entrando. Esse é o verdadeiro rei que está entrando. Então, só havia lugar ali para a exaltação de um único rei. E o rei a ser exaltado não era Davi. O rei a ser exaltado era o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Então Davi faz questão de tirar as vestes reais, se vestir como um sacerdote, como levita, como alguém cuja vida está a serviço de Deus.
para que apenas Deus fosse engrandecido e exaltado naquele momento. Sabe o que é fantástico, querido? Porque a gente vai ver, existe uma expressão teológica que a gente usa, que chama de tipo. Então, quando nós estamos analisando o Antigo Testamento, você vai ver que existem várias tipologias para Cristo no Antigo Testamento. Então, você vai vendo expressões. Então, por exemplo, quando Abraão vai oferecer Isaac. Então, ali é uma tipologia que aponta para Cristo. Porque, de alguma maneira, Deus foi construindo o entendimento do povo para que eles pudessem entender quem Jesus era. Então, ao longo da Bíblia, você vai encontrando tipologias para Cristo. E aí, olha que coisa fascinante, preste atenção nisso. Você tem duas vezes Jerusalém sendo levantada aqui. Você tem a primeira referência de Jerusalém ali, você vai ter em Gênesis 14, com Melquisedeque. E Melquisedeque, Gênesis 14, 18, vai dizer que havia um rei de Salém, que é Jerusalém, que esse rei não somente era rei, mas era sacerdote do Deus Altíssimo. Então você tinha sobre Jerusalém um rei sacerdote. Pronto, passa a história, é só incluída ali. Mais uma vez, mais lá na frente, Jerusalém agora é levantada como capital do império. Como é que o rei se apresenta? Um rei que era sacerdote. Davi, que era rei, mas ele se veste como um sacerdote. O que é isso, querido? Já apontando quem é o verdadeiro rei. Jesus, um rei sacerdote. Porque é isso que Jesus é sobre nós. Jesus, ele é rei, mas ele também é o nosso sumo sacerdote. Aquele que intercede diante do Pai por mim e por cada um de vocês. Então ali ele já apontava para Jesus. A Bíblia é muito perfeita, ela é muito conectada. E aí, olha que coisa interessante. Você consegue imaginar a festa? Você consegue imaginar assim a celebração? O povo dançando, louvando, adorando. Havia símbolos, havia expressões artísticas, adorações, os levitas, né, todos sorrindo, cantando, Davi pulando de alegria. O cenário, irmão, era festivo. E aí, irmãos, parece que a história, né, que estava assim, sendo contada colorida, sendo contado com alegria, sendo contado com festas. Parece que a cena, de repente, se fecha em um cinza triste. Orando, engrandecendo. Aí ele volta para casa. Sabe qual era o desejo de Davi quando chegasse em casa? Eu vou voltar para casa e eu vou abençoar minha família. Eu vou chegar em casa e eu quero abençoar minha casa, eu quero abençoar meu lar, eu quero abençoar minha família. O texto diz que esse foi o desejo de Davi quando estava voltando para casa. E aí quando ele volta para casa, 2 Samuel 6:20, voltando Davi para casa para abençoar sua família. Tem gente, irmão, que atrapalha a bênção. Então ele voltando Davi para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao encontro e disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto. Esse manto não está dizendo que Davi estava nu, não. Tirando o manto de rei, tirando as vestes de rei, tirando o manto na frente das escravas e dos servos, como um homem vulgar. Como é que pode você ter se tornado como uma pessoa comum? Olha a preocupação dela, querido. Olha a preocupação de Mical. E aí, queridos, as respostas de Davi é que são maravilhosas. As respostas de Davi aqui é o que eu gostaria que ficasse marcado nessa manhã, no meu coração e no seu coração. Davi chega para ela e ele responde a Mical, versículos 21 e 22. Olha o que ele diz. Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei. Ele começa dizendo: Mical, a última coisa que eu estou preocupado, Mical, é com os outros. Eu dancei perante o meu Deus.
Os meus olhos não estavam voltados para os outros. Os meus olhos estavam voltados a adorar a Deus. Queridos, tem tanta gente que não se rende a Deus, que não coloca a sua vida nas mãos do Senhor, porque está preocupado com o que os outros vão pensar. Porque está preocupado como é que vai ser depois. Davi disse, eu estou nem aí, porque eu sei quem Ele é, e foi perante Ele que eu dancei, foi perante Ele que eu engrandeci. Sabe por quê, irmãos? Quando nós estamos seguros de que estamos obedecendo e agradando a Deus, estamos livres da crítica dos outros. Preocupe-se em agradar o Senhor. Preocupe-se em obedecer a Ele. Davi já tinha errado outra vez. Davi agora queria fazer do jeito certo. Ele queria agradar, engrandecer. E aquele momento era o momento dele celebrar a Deus. Pouco importa do que os outros estavam pensando. A segunda coisa, querido, ele diz, foi perante o Senhor que eu dancei. Aí ele fala para dar uma colocada ali, né, em Mical. Ele diz, perante aquele que me escolheu no lugar de seu pai. Perante aquele que me escolheu no lugar do seu pai, ou de qualquer outra família dele, quando me designou soberano sobre todo o povo do Senhor. Sabe o que é que Davi estava falando, querido? De maneira muito clara, que ele tinha consciência absoluta de que ele só estava ali porque foi Deus que o escolheu, foi Deus que o estabeleceu. Davi não se envaideceu da posição que estava. Davi tinha consciência absoluta. Eu só estou aqui porque é Deus que escolheu. Então, naquele momento, Davi, de maneira muito clara, ele dizia que nenhuma conquista, nenhuma posição da sua vida comparava ao prazer de estar na presença do Deus que tinha sido fiel a ele, que tinha cuidado da vida dele. Sabe, nada nessa vida, irmão, é melhor do que estar, de fato, na presença do Senhor. E olha para cá, não deixa que nenhuma conquista sua te tire disso. Não deixa que nenhuma conquista tua, sabe, te tire desse lugar de adoração. Porque, na verdade, querido, nós não somos nada. O que temos e o que somos é por graça e bondade do Senhor. Há pessoas, queridos, que não adoram a Deus por causa das angústias e das dores da vida. E há pessoas que deixam de adorar a Deus por causa de conquistas e vitórias na vida. Então, queridos, em nome de Jesus, Davi aqui expressava, primeiro, uma consciência. Eu não quero nem saber. Eu sei quem Ele é. E é perante Ele que eu dancei. Segundo, se é uma coisa que eu sei, é que o que me faz diferente de qualquer um é simplesmente a presença do Senhor. Porque nem mesmo rei eu seria, não fosse a mão do Senhor. Então, Davi, de maneira muito clara, expressa isso. E aí, olha o que ele diz. Ele vai e expressa uma decisão. Ele diz assim, perante o Senhor, celebrarei, e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos. Ele chega para Mical e diz, Mical, eu quero que você saiba, Mical. Eu quero que você saiba que, em primeiro lugar, eu decidi que eu jamais deixarei de celebrar o meu Deus. Perante Ele, celebrarei. Nada vai me impedir de celebrar e adorar o Senhor. Irmãos, não permita que nunca nada te impeça disso. Sabe, quando você vier para cá, adore a Deus.
Nem sempre as coisas vão estar do jeito que você queria. Nem sempre as coisas vão ser do jeito que você pensava, irmão. Porque a vida não é assim. Mas não deixe nada te impedir você adorar o Senhor. Mas escuta, não é só aqui não. É em casa, onde você estiver. Davi diz, perante o Senhor, eu celebrarei. A outra coisa, ele diz, perante o Senhor, eu me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos. Sabe o que ele está dizendo? Perante o Senhor, eu, de maneira muito sincera, jamais deixarei que o orgulho entre no meu coração. Não deixarei. Diante do meu Deus, eu me rebaixarei e me humilharei. Sabe o que acontece, querido? Há pessoas que às vezes na vida vai se achando gente demais. Se achando demais. Aí às vezes se acha demais para servir em algumas coisas. É tão triste ver isso. Às vezes há pessoas que se acham demais para fazer algumas coisas. Olha o que Davi disse, diante do meu Deus, eu me rebaixarei e me humilharei ainda mais, Senhor. Porque diante do meu Deus, eu sei quem eu sou. E a única coisa que eu quero é servi-lo, adorá-lo e engrandecê-lo. Davi não deixou de ser rei por fazer isso. Ele continuou sendo rei, humilde, servo, adorador, para a glória do Senhor. Há pessoas, queridos, que talvez são tão apegados que a única que tem um título ou algo, que acha que se fizer algo que não corresponde, perde. Sabe por quê? Não sabe quem é. Porque quem é precisa disso. Quem não é precisa disso. Mas quem sabe que é, sabe que a honra vem do Senhor. E ele termina dizendo isso. Sabe essas mulheres que você está falando, preocupada? É eu honrando o meu Deus, que elas me exaltarão. Que elas engrandecerão. Sabe, queridos, Davi ali, de maneira muito clara, ele entendia quem era o Senhor. Deus era o Senhor, não somente de Israel, mas era Senhor do seu coração. Eu quero terminar essa mensagem fazendo uma pergunta a você. Quem é Senhor do seu coração? Quem reina no seu coração? A quem de fato servimos? A quem de fato adoramos? A quem de fato nos entregamos? E naquele dia, querido, a gente não vai ver apenas uma representação da presença do Senhor. A gente vai ver alguém reconhecendo o senhorio dele sobre a sua vida. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria orar com você. Eu fiquei pensando, sabe, queridos? Com isso eu quero orar, o pessoal do louvor pode vir. Eu fiquei pensando, por que daquela atitude de Mical, sabe? E a gente pode parar assim, porque aí é mais pensar, né? Refletir. Eu fiquei pensando, talvez Mical estava apenas reproduzindo o que ela tinha aprendido do seu pai. E a gente não precisa reproduzir os erros daqueles que nos antecederam. A gente pode parar e dizer assim, eu entendi, Senhor, que eu posso fazer diferente. Eu fiquei pensando, talvez, quem sabe, Mical também passou por muito sofrimento, irmão. Porque se a gente for olhar para trás, a gente vai ver que Mical foi usada por Saul. Se você for ver a história, você vai ver que quando Saul ofereceu Mical a Davi, ele o fez, porque achava que se Davi fosse matar os filisteus, que era o prêmio, ele poderia morrer. Então,
Mical foi usada pelo pai para uma emboscada para Davi. Então Mical pode ter guardado essa mágoa de se sentir usada. Lá na frente, ela vai mentir para o pai para poder proteger Davi, porque descobriu que o pai tinha mandado matar Davi. Antes que os homens chegassem lá, ela esconde Davi, manda Davi pela janela e esconde ali, cria algo. Então ela viveu os conflitos familiares ali. Lá na frente, sabe o que Saul faz? Talvez com o objetivo de atingir Davi, que estava fugindo, pega Mical e lhe dá em casamento para outro homem. Então Mical foi entregue a outro homem. Só quando Davi assume o reinado é que ele chega e diz assim: traz Mical. Já tinha passado anos, querido, anos. Quem sabe Mical já tinha até se acostumado com o seu marido. Aí a Bíblia vai dizer, querido, que quando ela é agarrada, ela é retirada para levar para Davi, o marido dela atual sai correndo, chorando atrás dela. E é Abner que manda ele voltar. Talvez ali havia um relacionamento saudável. E ela, chega na casa de Davi todo cheio dessas angústias, dessas coisas. Talvez, querido, olhando para a história de Mical, a gente pode dizer, sabe, o coração dela estava guardado, marcado por isso. Ela olhava para Deus, ele sabia quem era Deus, mas talvez mais num perfil de religiosidade, porque o coração estava cheio, na verdade, era de mágoas. Porque às vezes, querido, os lixos do coração da gente impedem a gente de ter um relacionamento saudável com o Senhor. A minha oração, irmão, é que Deus remova isso. Ver Davi, isso é fascinante, porque Davi também passou por muita coisa ruim. Nessa história você já sabe, não vou repetir. Mas havia algo muito interessante. É que apesar das dores e dos sofrimentos, Deus não saiu do coração de Davi. Não era mágoa o Senhor do coração de Davi, era a presença do Senhor. Não era frustrações que reinava no coração de Davi, era o Senhor. A minha oração, querido, é que nessa manhã você entenda que Deus seja o Senhor do seu coração. Que tudo que a gente coloca no lugar do lugar de Deus no nosso coração se torna problema para a gente. Seja orgulho e vaidade, seja mágoas ou frustrações. Porque existe um altar no coração da gente, e esse lugar deve estar preenchido da presença do Senhor. Sai daqui com esse anseio. Isso é o trono de Deus na minha vida. A arca, a tenda, a gente vai entender lá na frente. Somos nós. Somos nós. Eu e você. Quem sabe hoje é dia de você dizer: eu vou trazer a presença do Senhor para cá. Porque é aqui. E aqui eu vou celebrar, vou adorar. E nada vai tomar o lugar dele. Em nome de Jesus.